aqui de novo hoje para aprender um novo tipo de variável. Não uma estrutura de programação, mas um tipo de variável composta. São os vetores, ou arrays em inglês. Vamos lá. Até o momento aprendemos que existem 5 tipos de variáveis. A variável inteiro, a variável real, a variável caractere, texto e lógico. Muito bem. Quando declaramos variáveis desses tipos, verificamos que o inteiro cria uma variável que cabe um número sem casas decimais. O real cabe um número com casas decimais. Caractere cabe um caractere. Texto cabem vários caracteres. E lógico pode ser verdadeiro ou falso, começando com falso o seu valor por defeito. Porém, em todos esses tipos de variáveis, só cabe um valor. Olha, se eu colocar aqui um valor, vou colocar um aqui, vou colocar 2.5 no caractere, vou colocar um cifrão, no nome vou colocar Ana e no ok vou colocar verdadeiro. Percebam bem, em todas essas variáveis, quando eu coloquei um valor, coube apenas um valor. O vetor é uma variável composta, onde eu posso colocar vários lugares. Por exemplo, o x, vou falar que ele vai ter um tamanho de 3. O y, vou falar que ele vai ter um tamanho de 5. O z, 2. Nome, 10. E o lógico, 4. Vejam bem, quando eu fiz isso, o x agora tem 3. Vejam bem, quando eu fiz isso, o x agora tem 3 espaços, cabem 3 números, não somente um. Olha, o y, 5 lugares. É como se fosse uma van, né? Um ônibus. Olha, o z, nome, o ok. Então, isso é um vetor, é uma variável composta, porque ela tem um tamanho variável. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Basta na frente da variável você colocar entre colchetes o tamanho que você quer desse vetor. E esse vetor, ele pode ser dos 5 tipos, pode ser inteiro, real, caractere, texto ou lógico. Então, só que quando você cria um vetor de inteiros, todos os lugares dele são inteiros, só vão caber números inteiros nele. Quando você cria ele do tipo real, todos os lugares são reais. Por isso, um vetor é uma variável homogênea, composta de vários lugares e homogênea, porque é o mesmo tipo em todos os lugares. Um vetor pode ser variável ou pode ser constante. Veja, constante, texto. Vou criar uma constante para armazenar as estações do ano. Quantas estações são? 4, né? Então, eu vou colocar as estações aqui dentro. Para colocar as estações aqui dentro, eu tenho que usar chaves. E como as estações são nomes, são textos,
eu vou ter que colocar elas entre aspas. Então, vejam bem, quando eu crio uma constante, eu sou obrigada a colocar a palavra constante. Então, vejam bem, quando eu crio uma constante, eu sou obrigada a colocar a palavra constante. E também tenho que informar o que está dentro dessa constante, porque a constante não tem valor por defeito. Então, aqui, quando é um vetor e eu quero colocar os valores, eu coloco chaves. Então, olha, na hora que eu for criar a minha constante, ó, ele cria a constante estações em cinza, porque os valores não vão mudar, e coloca as estações do ano lá. Legal, né? Ó, então aqui, para a variável caractere, eu coloquei o símbolo de exclamação e o símbolo de interrogação, ó. Então, não só para constantes eu posso colocar valores, eu posso colocar valores também para variáveis. Então, recapitulando, quando eu quero criar um vetor, eu coloco o tamanho do vetor entre colchete, e quando eu quero atribuir valores dentro desse vetor, eu coloco chaves. Então, vejam bem, um professor tem uma turma de 5 alunos. Faça um algoritmo em Portugal para que ele digite as notas dos alunos e o algoritmo calcule a média da turma e mostre todas as notas de todos os alunos. Se eu não tivesse vetor, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar 5 variáveis, uma para cada nota, mais a variável média. Vou solicitar a entrada das 5 notas dos 5 alunos. Vou ler as 5 variáveis, somo tudo, divido por 5, calculo a média. Mostro a média e mostro também as 5 notas. Olha, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Mas, e se essa turma fosse de 70 alunos? Eu teria que criar 70 variáveis? Nesse caso, é melhor eu criar um vetor. Um vetor é uma variável onde cabem 70 notas. Então, eu crio minha variável notas e falo que ela tem 70 lugares. Então, o vetor é uma variável composta, porque é composta de vários lugares, homogênea, porque se eu falei que ele é real, todos os lugares são reais, e unidimensional, porque ela só tem uma linha. Depois, matéria mais adiante, vocês vão ver as matrizes, que são multidimensionais. Mas o vetor só tem uma linha. Muito bem. Ou seja, um conjunto de dados, todos do mesmo tipo, que possuem o mesmo nome, o mesmo identificador e são alocados sequencialmente na memória. Como elas têm o mesmo nome, são acedidos através de um índice, que é a referência de sua localização na estrutura. Vejam bem, a nota 5.0, ela está no índice 0. O índice é a posição onde vai ficar a nota. Por exemplo, quando você entra no ônibus, onde você vai sentar? Você tem que escolher uma poltrona, uma cadeira. Então, todas essas poltronas, elas têm uma numeração, elas têm um número, que é o endereço onde você vai sentar. No vetor é a mesma coisa, só que esses endereços, eles começam com o índice 0. Então, se o vetor tem 70 lugares, ele vai do 0 até o 69, ok? Muito bem. Então, como que eu declaro um vetor no Portugal? Igual a gente declara uma variável, uma constante. Ele pode ser variável constante, eu informo o tipo dele, o nome dele, e entre colchetes eu coloco o tamanho desse vetor. Então, variável real notas, entre colchete coloco 70,
porque vão caber 70 notas lá dentro. Também posso declarar como constante, como nós vimos no Portugal. Aí a constante texto estações, e quando eu quero atribuir todos os valores sequencialmente no vetor, eu coloco chaves. Aqui, variável inteiro notas, tem 5 posições e coloquei entre chaves todas as notas. Como são números, não preciso de aspas. Quando é texto, eu preciso de aspas. Variável lógico bits vai me criar uma variável lógico com um tamanho de 8. Se eu preciso declarar mais de um vetor ou variáveis simples, eu posso fazer na mesma linha, contanto que eles sejam do mesmo tipo. Então aqui, ó, real, quantidade 5 e preço 6. Eu tenho 2 vetores de tamanhos diferentes, mas eles são do mesmo tipo, então eu posso declarar na mesma linha. Como que eu atribuo um valor ao vetor? Eu preciso informar em que lugar eu vou colocar aquele valor. Então, cada elemento do vetor é tratado como se fosse uma variável simples. Para fazer a referência a esse elemento, eu preciso utilizar o nome do vetor e o índice, entre colchetes também. Então, qual posição que eu estou tratando? Aqui, variável texto nome, eu criei um vetor de nomes com 5 posições e eu quero colocar na posição 1 o nome José. Aonde vai ser colocado José? Vai ser colocado na posição 1, que é a segunda posição do vetor, porque a primeira posição é a posição 0. Então lembrem-se que o índice sempre começa com 0. Se eu quiser preencher o vetor inteiro, nós já vimos que basta colocar chaves, que todos os valores vão ser preenchidos sequencialmente. Porém, e se quisermos fazer a leitura desses dados? Em vez de eu já informar as notas, eu quero que o usuário digite as notas. Como eu faria isso? Muito bem, como o vetor tem várias posições, eu vou usar uma estrutura de repetição para isso. Vejam bem, é necessário implementar um mecanismo que faça uma variável assumir todos os valores possíveis para o índice. Então, o contador vai ser o índice do meu vetor. Vejam bem, início, inteiro i. Criei um vetor do tipo texto, que chama nome, onde cabem 5 nomes. Então, eu vou fazer uma estrutura de repetição no índice, do 0 ao 4. O índice não vai do 0 ao 4 para atender as 5 posições? Então, eu vou colocar entre com o nome. Ler nome, em qual posição? Na posição i. Então, o i vale 0, ele vai ler nome na posição 0. Depois, ler nome na posição 1. Lembre-se que o para tem um passo aqui, um passo invisível, que vai incrementando o i de mais 1, mais 1, mais 1. Então, ele vai ler nome na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Na hora que ele terminar, ele sai do próximo e eu já li todas as posições do vetor. Então, para utilizar vetor, manipulando o vetor inteiro sequencialmente, do início ao fim, tanto para ler, para calcular, para escrever, nós vamos usar uma estrutura de repetição no índice, percorrendo o índice do 0 até a última posição do meu vetor. Então, o contador vai ser o índice do meu vetor. Vejam outro exemplo. Esse exemplo aqui mostrando o vetor. Então, lembram daquele vetor de estações que eu criei com as 4 estações? Agora, eu quero mostrar as quatro estações. Olha, se ele tem 4 posições, o índice vai do 0 ao 3. Aí eu faço a estrutura de repetição e faço um escrever. Escrever estações e próximo. Então, podemos percorrer todas as posições do vetor, podemos usar uma estrutura de repetição incrementando o índice. Vejam isso no Portugal. Então, vamos lá. Vou criar uma variável do tipo texto, chamado nome, e esse
vetor de nomes, eu quero que tenha 3 nomes, ok? E eu quero solicitar ao usuário digitar os nomes. Então, eu vou fazer para ir de 0 até 3, não, até 2, porque o 0 conta. Então, eu vou de 0 até 2. E aí, eu vou escrever. Entre com o nome. Ler nome. Próximo. Vou fazer outra estrutura de repetição para escrever todos os nomes, olha. Aí, quem que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever o nome no índice I. E aqui eu também tenho que ler o nome no índice I. Vetor sempre é o nome do vetor acompanhado do índice, que é a posição que eu quero ver. Todo exercício de vetor, ele tem um índice, e ele é sempre inteiro, então vai ser sempre inteiro I. Vou executar passo a passo. Então, ó, criei meu índice, criei o meu vetor com 3 posições. O I vai variar de 0 a 2, porque são as posições, olha, posição 0, posição 1, posição 2. Vou solicitar um nome, vou colocar aqui Ana. Ana vai para a posição 0 do meu vetor. Próximo, o I vale 1, ó. Então, o próximo nome que eu digitar, Iris, vai ir para a posição 1 do meu vetor. Próximo, vou colocar Otto. O Otto vai para a posição 2 do meu vetor, olha. Então, exatamente isso que eu tenho que fazer. Ler a variável nome, que é um vetor, em qual posição? E aí, a posição está variando de 0 a 2. E aí, no próximo, ele vai chegar no 3, eu tinha que ir até o 2, ele vai sair fora, ó. E vai entrar numa nova estrutura de repetição para escrever todos os nomes, ó. Nome na posição 0, que agora o I voltou a ser 0, ele escreveu Ana, ó. Depois ele vai escrever Iris e por último ele vai escrever Otto. Entenderam? Então vamos ver aquele exercício do professor que tinha uma turma de 70 alunos. Como eu faria utilizando vetor? Vou criar uma variável do tipo real para calcular a média das notas. Para calcular a média das notas eu preciso ter a soma das notas, então vou criar a soma. Lembrando que nós já aprendemos a fazer soma, soma é um acumulador. Vou criar inteiro x, esse x vai ser o índice do meu vetor e vou criar o meu vetor nota, que cabem quantas notas? Cabem 70 notas. Então, eu vou fazer minha estrutura de repetição, variando o índice de 0 até 69. E aí, eu vou solicitar, entre com a nota do aluno, x mais 1. Por que x mais 1? Porque o índice vai do 0 a 69, mas os alunos vão de 1 a 70. Então, para eu ficar mostrando na tela qual aluno que eu quero a nota, eu vou colocar x mais 1. Aí, ele vai solicitar, entre com a nota do aluno 1, e esse aluno 1 eu vou colocar na posição 0 do meu vetor nota. A cada nota que foi digitada, eu vou somar dentro da soma, olha. A soma é o que já estava lá dentro da soma, mais a nota que eu acabei de digitar. Então, eu vou acumulando todas essas notas dentro do vetor soma, beleza? No final de tudo, no final desse para, eu vou ter o vetor de notas todo preenchido e vou ter a soma de todas as notas. Então, eu já posso calcular a média. A média é essa soma dividido por 70, mostrei a média e posso mostrar também todas as notas dos meus alunos. Olha, aluno, nota, só que numa estrutura de repetição do 0 a 69. Entenderam? Então, dessa forma, eu não preciso criar 70 notas, né, para armazenar o nome de todos os alunos. E usando um vetor, eu tenho todas essas notas armazenadas em uma única variável, só que com 70 lugares. E se eu quisesse agora mostrar todas essas notas em ordem decrescente, da maior nota para a última nota? O que eu teria que fazer?
Primeiro, eu vou criar as minhas variáveis, média e soma, igual eu já tinha criado, e vou criar dois índices. Vou criar o x e vou criar um contador. Vou criar as minhas notas só com 7, porque na hora de rodar no Portugal vai ficar menorzinho. Então, vou ter 7 notas. Entre com a nota do primeiro aluno. Muito bem. Vou ler a nota na posição 0. O primeiro aluno vai estar na posição 0. Esse aluno, que é a minha primeira nota, ele vai servir como base. Muito bem. E aí, eu vou fazer uma estrutura de repetição de 1 a 6, porque a 0 já está lá. Agora, eu tenho que comparar todas as próximas posições, ok? Vou solicitar a próxima nota. Então, agora eu já tenho duas notas. Eu tenho a nota que está na posição 0 e tenho a nota que está na posição 1. Leio essa nota. E aí, vou somar essa nota, porque eu tenho que calcular a minha média. E aí, eu vou fazer uma outra estrutura de repetição. Agora, usando um outro contador C. Só que esse contador C vai do x até o 0, passo menos 1. O que é isso? Quanto vale o x? O x vale 1. Então, eu vou de 1 até 0. Quem que é 0? A nota anterior, passo menos 1. Então, sempre eu vou comparar a posição que eu estou com todas as posições anteriores. Para quê? Para saber se a nota é maior do que a que estava na posição anterior. Se ela for maior, eu vou guardar ela numa variável temporária, que eu criei a variável t, e vou trocar de posição, porque eu tenho que apresentar em ordem decrescente. Então, as maiores notas têm que vir primeiro. Aí, eu comparo, se for maior, eu troco. Se não for maior, eu não faço nada, deixo ele quietinho lá naquele lugar. Próximo. E aí, aqui nesse caso, como eu estava na posição 1, eu já cheguei ao 0. Então, eu vou passar para a terceira nota. E vou comparar essa terceira nota com a segunda e com a primeira. Então, sempre, a cada nota, eu vou comparar com todas as notas anteriores. E assim eu vou estar, nota a nota, ordenando o meu vetor. No final, eu vou ter meu vetor todo organizado. Ó. Vamos rodar o programa para vocês verem no Portugal? Muito bem.